E fora tudo que a gente falou aqui, Thiago, quais são os cuidados com os peptídeos? Que é uma coisa muito importante também. A pessoa compra, mas não sabe como armazenar, Exato. mal sabe fazer diluição, acho que já vai largar água ali, mas tem alguns cuidados bem interessantes para que a molécula fique mais bem preservada, tenha melhor efeito. De Exatamente. forma geral, o que você recomenda? A gente sabe que os peptídeos, eles são magníficos, mas eles são moléculas que a gente tem que ter um São bem cuidado. sensíveis, né? São sensíveis, tá? Por isso que a recomendação que a gente diz é a fonte do produto, principalmente. Não é porque está escrito peptídeo lá que é tudo a mesma coisa. A gente sabe que isso é um produto químico, né? É um aminoácido, óbvio, mas é um produto que a gente está colocando no nosso corpo. Então a gente tem que saber o que está colocando ali dentro. Então a gente tem que ser pensando no seguinte: qualidade do produto, com uma pureza, sem material pesado, primeira ideia. Tá, beleza, tem um peptídeo legal. Aí eu vou falar em conservação. Qual que é a conservação? A conservação a gente fala o seguinte: após diluído, porque eu recomendo você comprar um peptídeo que seja o pó e a água bacteriostática que você mesmo diluir naquele momento, porque após a diluição ele tem que ser conservado numa temperatura entre 2 a 8 graus, né? O que a gente recomenda? Você dilui e aí você coloca na geladeira. Eu falo assim para os pacientes, ou as pessoas que acabam adquirindo peptídeo, você coloca num potinho preto e tampa ele, porque geralmente a geladeira também tem luz. Então você acaba bloqueando a luz da geladeira também. Legal. Então quanto mais escuro, mais preserva. E se tampar como se fosse um pote, eu não vou acabar aumentando a temperatura dele, não? Não, você consegue, uma Tá geladeira boa mantendo ali, normal mantém, né? ali. Mantém. Né? Desde que não pegue a luz, a gente recomenda, né? E quando a pessoa não vai diluir, a gente fala que deixe numa temperatura, por exemplo, assim, vou deixar num roupeiro, no armário, com escuro, ali numa temperatura ambiente, né? Uma gaveta, né? E a diluição a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque essa diluição ela tem que ser o seguinte: quando a gente vai colocar o peptídeo, a gente tem que derramar o líquido bem No devagar vidro. e recomenda que vá contra a parede do vidro, né? E após diluído, nunca agitar, chacoalhar o produto, sempre fazer delicadamente, como se fosse uma taça de vinho, assim, deixar ele diluir. Se ele não diluiu completamente, deixa na geladeira aí 30 minutos que ele vai acabar Se diluindo. for de uma boa qualidade. Exatamente, né? É que geralmente tem alguns peptídeos, que é um detalhe que eu Não, falo. e os que são mais concentrados também, eles acabam tendo mais dificuldade Dificuldade, para. por exemplo, o slurp. Um bom slurp, ele não dilui 100%. Ah, olha Já só. fica a dica aqui. Um bom slurp não dilui 100%. Olha só. E tem também a questão do envasamento, né? Em Por vazamento, exemplo, né? aquela pressão de quando você coloca a seringa, ele já puxa. Exatamente, é porque realmente foi bem Foi bem vazado. Foi vazado. bem vazado o produto. Também tem esse cuidado Ele maior. tá tranquilo E ali. tem também o fato de manter em pé na geladeira, não deixar Também deitado, recomendo. para que o líquido não fique com contato na borracha. Exatamente, Já né? São fica- cuidados delicados ali que a gente vai Mas colocar, essa né? dica que você falou é importante, então, pra galera colocar sempre no pote preto, se não tiver aquela A gente recomenda o um pote mais estojinho, escuro, né? um pote Ou pode ser escuro, no estojinho ali, mas coloca uma tampinha por para cima, não só ficar para na até para luz. não ter também aquele contato com a borrachinha, porque a gente sabe que tem aquela borrachinha, você vai ficar furando. E claro, na hora de aplicar, a gente sempre fala o seguinte: você tem que fazer a esterilização ali, Sim, álcool, né? exato. São E recomendações básicas. cuidados básicos, pra não ficar no É, meio da carne junto lá, exato, jogado. né? Sim, Então tem sim. que ter esses cuidados E com o outra coisa, peptídeo. você não falou, colocar no fundo da geladeira, não na A porta. gente gosta de colocar no meio da geladeira, né? Que fique no meio termo ali, né? Que fica melhor do que na porta, porque você fica abrindo e fechando a E porta, aí a né? Então temperatura acaba fica pegando, oscilando muito oscilando, né? também. Então pode dar, não que vai estragar o peptídeo, mas pode danificar um pouquinho da molécula, né?